Olá, pessoal. Sou o professor Isaías, da Filosofia. Estou aqui mais uma vez para tratar de um assunto que é contemporâneo, mas vai envolver também assuntos antigos. Então, na filosofia de hoje, nós vamos tratar do seguinte assunto: o trabalho nos diversos sistemas produtivos. Então, não é muito fácil a gente falar dos diversos sistemas produtivos, até porque não temos tempo suficiente para tratar de todos de forma detalhada. Mas vamos ao essencial. Então, o trabalho nos diversos sistemas produtivos refere-se à forma como o trabalho humano é organizado em diferentes contextos de produção, como fábricas, escritórios, agricultura, etc. Esses sistemas podem variar amplamente em termos de tecnologia utilizada, divisão do trabalho, relações de trabalho e impacto na qualidade de vida dos trabalhadores e até do meio ambiente também. Então, podemos dizer que os sistemas de produção e o trabalho são coisas interligadas. Então, sistema de produção, o que é? É um sistema de produção, aquilo que forma, e é formado como uma empresa ou organização, qualquer que seja ela, aonde nós vamos encontrar pessoas, máquinas, processos para criar bens ou serviços. Já os tipos de sistema produtivo são muitos. Então, quando nós vamos falar de sistemas de produção, devemos entender o seguinte: existem diversos tipos de sistema de produção, como produção contínua ou produção continuada, que é praticada em alta escala e geralmente fabricando produtos padronizados. Tem a produção intermitente, lotes, flexibilidade, por exemplo, obedecendo à lei da oferta e da procura, e produção para grandes projetos. Por exemplo, aqui no Brasil nós tivemos a construção de Brasília, que foi um grande projeto, que demandou muito tempo e que demandou muitos recursos. Então, qual é a divisão do trabalho? Qual é a importância que isso tem? Então, a divisão do trabalho é um aspecto comum em muitos sistemas de produção, envolve a repetição de tarefas entre diferentes trabalhadores, visando aumentar a eficácia. Então, ao fazer uma mesa, por exemplo, um trabalhando para fazer as pernas da mesa e outro trabalhando para fazer essa parte superior, facilita para que o trabalho seja mais rápido do que alguém pegar para fazer integralmente todas as partes da mesa. Agora, tecnologia e trabalho. A tecnologia desempenha um papel crucial na organização do trabalho humano, com sistemas mais automatizados e outros mais manuais. A automação pode aumentar a produtividade, mas também pode levar à alienação do trabalhador se não houver uma gestão adequada. Então, um dos problemas da automatização do trabalho é o desemprego que pode gerar para os seres humanos. E isso causa necessariamente um desconforto social. Agora, relações de trabalho. As relações de trabalho podem variar desde relações formais, isso é documentada, e subordinadas, até formas mais flexíveis e autônomas. A natureza dessas relações afeta a motivação, satisfação e bem-estar dos trabalhadores. Então, quando eu sou um trabalhador assalariado e tenho que cumprir hora em uma empresa, muitas vezes eu vou para o trabalho de forma desmotivada.
Agora, quando eu sou autônomo, entro no meu trabalho no horário que eu mesmo determino, podendo variar o horário em que eu chego no trabalho e o horário no qual eu saio. Então, isso me dá uma motivação maior. Não é à toa que Karl Marx vai dizer que o trabalhador ele só se sente melhor no seu horário de folga. Aí ele está se referindo principalmente àquele trabalhador que tem que cumprir horários em uma empresa. Bom, vamos a alguns exemplos de sistema de produção, sistemas produtivos. Então, a produção artesanal, caracterizada por produção em pequena escala, com ênfase na habilidade e conhecimento do trabalhador. Em geral, essa produção ela tem a finalidade de suprir necessidades, algumas vezes também de estabelecer conforto ao trabalhador, à pessoa que pratica o trabalho. Agora nós temos alguma coisa aí ligada ao século XIX e ao século XX, o Taylorismo e o Fordismo, que são sistemas caracterizados pela alta divisão do trabalho, produção em massa e controle rígido do processo produtivo. Então, nessas empresas, o fabrico das coisas é para grande demanda. Então, ou pelo menos com aquela intenção de que haja uma grande demanda. Existe uma divisão do trabalho. Quando um objeto é fabricado, cada um faz uma parte do trabalho. Assim, o trabalho tem um procedimento com maior agilidade, sai mais rápido. Agora nós temos também o toyotismo, que busca a flexibilidade, a produção sob demanda e a melhoria contínua dos produtos, com foco na participação dos trabalhadores. Aí o trabalhador se sente um pouco mais livre, um tanto quanto mais autônomo e tem mais alegria em trabalhar. É claro que aqui não suporta aquele negócio de acumulação de estoque. A produção é em função da demanda. Se faz primeiro uma pesquisa de mercado para saber a demanda. Então agora nós vamos falar dos componentes de um sistema produtivo. Você vê que eu não falei de muitos sistemas produtivos, mas aqui é importante falar dos componentes de um sistema produtivo. Então, primeiro os recursos, que são materiais, máquinas, equipamentos, tecnologia e informações. Isso aqui é de fundamental importância na contemporaneidade, principalmente a questão da informação. Trabalho. Ações humanas ou força de trabalho que transformam recursos em produtos ou serviços. Processos. Sequência de atividades organizadas para realizar a produção. E pessoas. Seres humanos, indivíduos que operam as máquinas, gerenciam os processos e tomam decisões. Então, esses são os 4 principais componentes de um sistema produtivo. Agora, quais são os impactos? É importante a gente falar sobre esses impactos. Então, vamos lá. A escolha do sistema de produção pode ter um impacto significativo na produtividade, custos, qualidade dos produtos e na experiência do trabalhador. A organização do trabalho pode influenciar a saúde física e mental dos trabalhadores, a satisfação no trabalho e a qualidade de vida. Então é fundamental que as coisas estejam organizadas de tal forma, levando em consideração o bem-estar de quem está produzindo e não só de quem é o objeto dessa produção. A produção artesanal é, muitas vezes, sufocada pela produção industrial, pela tecnologia e pela informatização. Então, é importante a gente saber conjugar todas essas coisas dentro de um processo produtivo para que haja harmonia entre o trabalhador e aquelas pessoas que vão demandar os produtos do trabalho. Então, o trabalho nos diversos sistemas produtivos. Os 3 fatores de produção são quais? Terra, trabalho e capital.
Quando a gente está falando de terra, a gente está se referindo a todos os recursos naturais utilizados no processo produtivo, como solo, água, minerais, florestas e fontes de energia. A terra é um fator de produção essencial, especialmente em atividades como agricultura e mineração, mas a bem da verdade, em todas as atividades. Trabalho. O trabalho representa o esforço humano aplicado na produção tanto físico quanto intelectual. Então estamos falando de um trabalho que é físico e intelectual, mental. O trabalho envolve a mão de obra utilizada, que aqui nós vamos chamar também de força de trabalho, para transformar os recursos naturais em bens e serviços, incluindo atividades manuais, técnicas e gerenciais. E, finalmente, o capital engloba os bens e investimentos utilizados para produzir outros bens e serviços. Isso inclui máquinas, equipamentos, ferramentas, edifícios, infraestrutura em geral e até mesmo o dinheiro investido em pesquisa e desenvolvimento. Então, isso aqui é fundamental. Esses três fatores são fundamentais. Agora nós temos, vamos dar uma palavrinha sobre o que a gente já trabalhou também em outro momento, particularmente ligado à primeira série do ensino médio, mas aqui vamos retomar os modos de produção, que eu não sei verdadeiramente se são 6 ou 7, que a gente pode falar de 6, sobre os quais a humanidade já tem uma experiência para falar sobre esses modos, e um que ainda está em projeto. Então, o primeiro é o modo primitivo, que Karl Marx também chamava de comunismo primitivo, caracterizado pela propriedade coletiva dos meios de produção e pela ausência de classes sociais, com relações sociais baseadas em laços familiares e de parentesco. Então, aonde os homens caçam e coletam, todo mundo caça, todo mundo colhe, mas também todo mundo come. Não tem uma divisão de classes sociais, ninguém ganha mais do que ninguém. O segundo modo de produção é o modo de produção asiático, que a gente encontrou lá no Egito, na Mesopotâmia, na China, na Índia. E aí o que nós podemos falar a respeito dele? Refere-se a sociedades com forte controle do Estado sobre os meios de produção e sobre o trabalho. Então, isso encontrado, como já falei, nas civilizações antigas, principalmente na Ásia. E aí nós temos o modo de produção escravista, e a Grécia e Roma são justamente duas civilizações que representam esse modo de produção escravista. Então, marca a propriedade privada dos meios de produção, terras e escravos. Escravos aqui são meios de produção. E a exploração do trabalho, principalmente daquele trabalho que não é remunerado. Então, o escravo, normalmente, ele trabalha pela alimentação e moradia, um local onde possa ficar. E não recebe um salário, não recebe a recompensa pelo seu trabalho. O quarto modo de produção é o feudal, baseado nas relações entre senhores feudais, os donos da terra, e os servos, trabalhadores da terra, com a servidão como sendo a principal forma de trabalho. Aqui também tem a figura do vilão. O vilão é aquele camarada que não estava ligado diretamente a nenhum feudo, mas trabalhava aqui e acolá, recebendo alguma coisa em troca do seu trabalho. E os senhores feudais não gostavam muito deles, justamente porque eles não eram subordinados diretamente a ninguém. Aí nós temos o modo de produção capitalista, caracterizado pela propriedade privada dos meios de produção, pela burguesia, que é a classe capitalista, a classe dominante, e o trabalho assalariado do proletário. Então, são, na verdade, duas classes, a do proletariado e a classe burguesa. Isso aqui é no pensamento de Marx.
O sexto modo de produção é o modo de produção socialista. Busca a propriedade coletiva dos meios de produção e a superação da exploração capitalista, com o objetivo de distribuir os bens de forma mais equitativa. Então, isso aqui já foi tentado em alguns momentos da história, principalmente no século XX, mas não foi com resultado brilhante, como foi planejado, como era esperado. E nós temos o comunismo, que a gente a rigor ainda não fez nenhuma experiência dele, que é considerado o estágio final, onde não haverá mais classes sociais, propriedade privada, nem Estado, com a produção e a distribuição sendo realizada de acordo com as necessidades de cada indivíduo. Aí hoje eu acho muito engraçado nas redes sociais as pessoas falando de que o Brasil tem um comunismo. Se a gente ainda não foi nem socialista, como é que já pode ter um comunismo? É mais ou menos como você possa ser avô ou avó se você não tem nenhum filho, nenhuma filha, né? Mas são mentalidades que estão aí circulando. Bom, então depois disso, eu quero colocar aqui algumas atividades relacionadas ao nosso conteúdo. A primeira delas é a seguinte: o trabalho nos diversos sistemas produtivos refere-se à forma como o trabalho humano é organizado e realizado em diferentes contextos de produção, como fábricas, escritórios, agricultura, etc. Em um sistema produtivo, o que são os fatores de produção? Letra A. São apenas os equipamentos e máquinas utilizados no processo produtivo? Letra B. São os elementos essenciais para a produção de bens e serviços como terra, trabalho e capital? Letra C. São os produtos finais que são vendidos no mercado com a finalidade de gerar lucro? Letra D. São as leis e regulamentações que governam a produção, ou orientam a produção? Letra E. São os modos de produção, como atos de produzir e distribuir a produção? Será que é possível opinar em tão pouco tempo sobre a resposta correta a essa questão? Sem maiores delongas, vamos a ela. Então, nós temos aí a letra B como resposta. Os elementos essenciais de produção de bens e serviços são terra, trabalho e capital, como foi abordado na nossa reflexão. Então, a segunda questão, ela trata do seguinte: os sistemas produtivos dos séculos XIX e XX foram marcados por grandes transformações impulsionadas pela Revolução Industrial. O século XIX viu o surgimento do Taylorismo e do Fordismo, enquanto o século XX foi palco da consolidação do Fordismo e da emergência do Toyotismo e do Volvismo. Qual dos modelos de produção abaixo se destaca pela flexibilidade, produção sob demanda e busca pela redução de estoques? Eu fiz uma pequena menção lá durante a nossa reflexão. Eu acho que já é possível a gente ter pelo menos uma vaga ideia sobre a resposta correta a essa questão. Então, nós temos aí o toyotismo. Agora, para concluir a nossa reflexão e a nossa aula de hoje, vamos dizer o seguinte: o trabalho nos sistemas produtivos envolve desde a entrada da matéria-prima até a entrega do produto final, incluindo a gestão da produção, controle de qualidade e a interação entre pessoas, máquinas e processos. A evolução dos sistemas produtivos tem levado a novas formas de organização do trabalho, com maior ênfase na flexibilidade, na autonomia e na participação dos trabalhadores. Ao analisar o trabalho nos diversos sistemas produtivos,
é importante considerar não apenas a eficiência e produtividade, mas os aspectos sociais, ambientais e de bem-estar dos trabalhadores, buscando sistemas que sejam justos, sustentáveis e que promovam a qualidade de vida. Muito bonito. E tomara que a gente consiga concretizar isso pela vida fora. Muito obrigado pela participação de vocês na aula de hoje. Visitem a plataforma para retomar o conteúdo e conto com todos vocês no nosso próximo encontro. Muito obrigado e até lá.